27 de maio, sexta, lição 9, jovens. Tema: manso e humilde de coração. Quanto menos meditar em Cristo e em seu incomparável amor, e quanto menos se assemelhar à sua imagem, tanto melhor parecerá ser aos próprios olhos e maior será sua confiança em si mesmo e satisfação própria. O correto conhecimento de Cristo, uma constante contemplação do autor e consumador da nossa fé, lhe dará tal visão do caráter de um cristão genuíno que você não poderá deixar de fazer correta avaliação da própria vida e do caráter em contraste com os do grande exemplo. Verá então sua fraqueza, sua ignorância, seu amor ao conforto e sua indisposição para negar o eu. A adaptação para sua obra é uma tarefa vital, uma luta diária, penosa e custosa com hábitos estabelecidos, inclinações e tendências hereditárias. Guardar e controlar o próprio eu para manter Jesus em destaque e o eu fora de vista requer constante, diligente e vigilante esforço. É necessário que você cuide dos pontos fracos de seu caráter para conter más tendências e para fortalecer e desenvolver nobres faculdades que não têm sido devidamente exercidas. O mundo nunca conhecerá a obra que prossegue secretamente entre o coração e Deus, nem a amargura de espírito, a aversão ao próprio eu e os constantes esforços para dominá-lo, mas muitos do mundo serão capazes de valorizar o resultado desses esforços. Eles verão a Cristo revelado em sua vida diária. Você será carta viva, conhecida e lida por todos os homens, segundo Coríntios 3, 2, e possuirá caráter simétrico, nobremente desenvolvido. Aprendam de mim, disse Cristo, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11, 29. Ele instruirá os que se dirigem a ele em busca de conhecimento. Há multidões de falsos mestres no mundo. O apóstolo declara que nos últimos dias homens se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, segundo Timóteo 4, 3, porque desejam ouvir coisas agradáveis. Cristo nos preveniu contra eles. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus 7, 15 e 16. A classe de mestres religiosos aí descrita professa ser cristã. Eles têm forma e piedade e parecem estar trabalhando para o bem das pessoas, enquanto no íntimo são avarentos, egoístas, amantes da comodidade, seguindo as inclinações do próprio coração não consagrado. Estão em conflito com Cristo e seus ensinos e se acham destituídos de seu espírito manso e humilde. O bom pastor veio buscar e salvar o perdido. Ele manifestou em suas obras seu amor por suas ovelhas. Todos os pastores que trabalham sob a direção do Supremo Pastor possuirão suas características. Eles serão mansos e humildes de coração. Uma fé semelhante à de criança traz descanso ao coração e também atua pelo amor e sempre se interessa pelos outros. Se o Espírito de Cristo habita neles, serão semelhantes a Cristo e farão as obras de Cristo. Ellen White, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 325, 327. Vox Populi Vox Dei. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. João 18, 29 e 30.
Os livros de Nicolau Maquiavel, O Príncipe e Jean-Jacques Rousseau, O Contraste Social, são só algumas das obras que apoiam uma expressão ainda muito usada principalmente no meio político e filosófico. Vox Populi Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Para Rousseau, por exemplo, tudo o que é decidido pelo desejo comum está correto por tender às vantagens do povo. Uma visão bem dentro daquilo que o filósofo inglês Bertrand Russell escreveu como sendo uma filosofia política das ditaduras pseudo-democráticas. Mas você sabe de onde vem essa expressão? Hermes, deus da mitologia grega, também chamado de Mercúrio pelos romanos, possuía em Acácia, ao norte do Peloponeso, um templo no qual supostamente se manifestava, respondendo às consultas dos devotos pela singular e sugestiva fórmula das vozes anônimas. Quando alguém queria consultá-lo, sussurrava ao ouvido do ídolo seu desejo secreto, então se erguia, tapando as orelhas com as mãos e ia até o átrio do templo, esperando ouvir as primeiras palavras dos transeuntes. Pensamentos assim deram a Jesus o julgamento mais injusto da história. Se você digitar no tio Google exatamente essa frase, verá uma série de análises profissionais e nada religiosas do julgamento de Cristo, levantando todas as improbabilidades cometidas na ocasião, desde a prisão indevida até as acusações infundadas. Foi a voz do povo que acusou e condenou o Filho de Deus, meu e seu Salvador. Diálogo aberto. Até onde ouvir pessoas é realmente viável? Aliás, existe alguém confiável? Você já errou julgando alguém e depois descobriu que a pessoa era inocente? Descobrir o real valor de alguém pode ajudar a minimizar julgamentos? Versos como maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17:5, e enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9 concordam com a lição de hoje. A pergunta é como encontrar equilíbrio em tudo isso para viver em comunidade. Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia e feliz sábado!